Bem, vamos continuar aqui, vamos seguir com nossos estudos aqui nesta ocasião. Eu gostaria já que quem estivesse com a sua Bíblia, abrisse comigo em 1 Samuel, capítulo 28, de versículos 3 até o 22. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 3 até o 22. Samuel já era morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médicos e os adivinhos, e ajuntaram-se os filisteus, e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. E disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se e vestiu outras roupas, e se foi com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faça subir aquele que eu disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze subir a Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi? Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe:
Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti, come, para que tenhas força e te ponhas de caminho. Bem, até aqui a leitura da palavra de Deus. Então, como em outra ocasião, aqui eu já expus esse texto, eu já havia trabalhado com vocês que essa passagem aqui é uma passagem de difícil interpretação, mas à luz aqui da revelação do Senhor Jesus Cristo, mediante a unção do Espírito Santo, nós vamos tentar trabalhar esse texto da melhor forma possível, e eu acredito que vocês vão entender bem. Então nós vemos aqui nesse texto que o profeta Samuel ele já havia falecido, e desta forma ele já estava no seio de Abraão, ele já não estava mais entre os homens. Ele estava descansando de seus trabalhos aqui nesta terra. E por outro lado, nós vemos aqui um rei hipócrita, que ele já havia baixado um decreto e havia expulsado todas as feiticeiras, todas as necromantes ali, todos aqueles que falavam e consultavam os mortos. Então, desta forma, nós vemos um rei desequilibrado e hipócrita. Porque, por um lado, ele havia baixado um decreto que expulsava aqueles que praticavam tais atos, e agora ele mesmo vai atrás da feitiçaria. Então, era um rei hipócrita porque havia condenado o pecado da feitiçaria e da necromancia, a arte de falar com os mortos, ou seja, o espiritismo, mas o pecado estava dentro do seu coração. Ele condenou o pecado, mas o pecado estava impregnado dentro do seu coração, estava dentro de si, não havia arrependimento dentro ali do coração de Saul. Então o pecado estava em seu coração, pois ele nunca havia obedecido ali todas as palavras que Deus, através do profeta Samuel, enquanto estava vivo, havia falado, havia corrigido e havia pedido. E desta forma, ele segue ali o declínio do seu coração. Ou seja, enquanto Samuel estava vivo, ele não dava ouvidos aos seus conselhos, e em uma ocasião, este rei soberbo aqui, ele ordenou que 85 sacerdotes fossem assassinados por uma única razão, porque eles haviam dado guarida a Davi, pois ele já sabia que Deus havia tirado o reino de suas mãos e passado para este esplendoroso homem aí que nós ouvimos nas Escrituras, que era o rei Davi. E desta forma, por conta desses homens de Deus ali ter dado guarida a Davi, ali no templo, provavelmente, ele vai e manda matar 85 sacerdotes. E desta forma, ele tira a vida desses homens de Deus. E, como eu disse, por eles haverem dado guarida a Davi quando este fugia de Saul. E desta forma, vemos um desequilibrado com sérios problemas emocionais. Este rei estava totalmente perturbado, desequilibrado emocionalmente. Ele tinha um ódio dentro do coração, ali que ia para o lado de Davi, e ele deixou esse ódio consumi-lo. Então estava com problemas emocionais e após a morte de Samuel, havia buscado de todas as formas falar com Deus. Quais eram as formas? Vamos ali no verso 6, e nós encontramos o que ele nos diz aqui, ó. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então uma coisa que vocês têm que notar aqui, que esse rei desequilibrado e hipócrita, ele já havia procurado falar com o Senhor, com o Eterno, com Yahvé, de todas as maneiras, de todas as formas que eram lícitas. A primeira, ele tinha procurado profetas. Os profetas não traziam palavras boas para ele. Depois ele pede que Deus fale com ele em sonhos, e os sonhos não vêm.
e depois, em última análise, em última instância ali, ele procura Urim e Tumim, que eram as pedras ali dos sacerdotes, e nem as pedras davam um parecer para ele. Deste modo, ele estava buscando uma resposta de Deus onde já não havia solução, porque Deus já havia ali rejeitado este homem. Então, Deus não respondia, e por quê? Deus havia rejeitado a ele e já havia falado a palavra quando Samuel estava vivo. E quando foi que Samuel havia falado a palavra para ele? Abra comigo em 1 Samuel capítulo 15, e versículo 23, diz o seguinte aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 23, ó. Veja o que nós encontramos aqui, ó. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E segue ali narrando a respeito de Saul. Então, desta forma, vocês veem que a última palavra que Samuel havia dado para ele era o seguinte: porque você não obedeceu a palavra, porque você não guardou a palavra, Deus te rejeitou e vai dar o seu trono para outra pessoa. Você não obedece, você acha que é superior à palavra, você se acha melhor. Então, desta forma, Deus está te rejeitando, te destituindo do cargo de rei, e agora vai passar o teu reino a outra pessoa, que nós sabemos que é o rei Davi. Então vamos seguindo. Então, a partir dali, como não havia obtido as respostas que ele queria, pelos meios corretos, ou seja, pelos meios lícitos ali, que era profeta, que era o sonho, e que era as pedras ali dos sacerdotes, o Urim e Tumim, agora ele resolve procurar o diabo. Por quê? Porque se Deus não estava ouvindo suas orações, não estava ali respondendo pelos meios corretos, agora ele diz: eu vou procurar o diabo, quem sabe o diabo me responda alguma coisa a respeito disso. Então, visto que havia buscado a Deus e ele não respondia, e ele resolve buscar ao diabo através da feitiçaria. E vemos que este homem estava tão desequilibrado que ele nem se deu conta do pecado que ele estava cometendo. A única coisa que ele queria era uma resposta de Deus. Onde Deus já havia dado a resposta, ele já havia sido destituído do cargo, ele já não era mais rei. Ele sabia que o seu tempo ali, reinando Israel, já havia acabado. E agora ele começa em desespero buscar de todas as formas uma resposta. Mas o profeta já não estava vivo, o profeta já havia partido, já havia dado a última palavra de rejeição, e assim ele segue ali com o seu interesse. Então ele não se deu conta do pecado que estava para cometer. Quando a mulher, ali nos versos 13 e 14, começa a descrever a suposta visão, Saul entende que era Samuel. Então vamos ali aos versos 13 e 14, para termos uma ideia. Ó. E respondeu-lhe o rei: não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Então ali já começou mal já, porque ela diz que vê um Deus que sobe da terra. Ele não vai subir da terra, ele vai descer a terra. Isso é uma coisa que nós temos que notar. Ó. E perguntou ele: como é a sua figura? Como é a aparência dessa pessoa que você está vendo? Ó? E ela diz, ó, respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E preste atenção que o texto nos diz aqui, ó. Entendeu Saul que era Samuel? Ou, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, quem foi que entendeu que era Samuel? Foi ali o próprio rei Saul. E ele se inclina desta forma aqui, ó, com o rosto em terra. E desta forma, a partir dali, ele começa a ouvir o que a mulher está narrando para ele. Ele não vê mais nada, porque ele fica o tempo inteiro ali, inclinado com o rosto em terra.
Então ele se prostra com o rosto em terra, e desta forma fica claro que Saul não viu nada. Saul não viu nada porque ele estava ali, desta forma, inclinado. Ele inclina com o seu rosto em terra e não vê mais nada. E a mulher começa ali com a sua suposta visão, descrevendo o que ela estava vendo. Então, fica claro que Saul não viu nada e cai mais uma vez em um engano de Satanás. Saul, meus irmãos, ele estava fraco e, como vocês ouviram ali, ele não havia comido todo o dia e o que mais, toda a noite. Ele ficou sem comer, não entrou pão dentro da sua boca. E ali onde estava essa mulher, distava cerca de 30 quilômetros. Pode ser que ele foi a pé, não sabemos ao certo, mas provavelmente teria ido nos lombos de um animal, e alguém que estava sem comer todo dia e toda a noite faz uma viagem longa deste tipo aí, porque nos lombos de um animal se torna longa, e se fosse de a pé também, tornaria longa esta viagem. Ele já chega ali exausto, já sem forças, muito cansado e com fome. Ele já estava num estado de loucura já, de fraqueza, por falta da alimentação e por falta de Deus. Mas vamos seguindo. Então, ele não havia comido nada o dia todo, e desta maneira dá para ver que ele estava o quê? Fora de si. Este homem estava descontrolado devido à loucura que já estava sobre ele, pelo fato dele ter sido rejeitado por Deus e o fato dele não ter se alimentado durante todo o dia e toda a noite e ter caminhado cerca de 30 quilômetros onde estava esta mulher aí que era feiticeira. Então, ele estava fora de si e já não era um rei que temia a Deus, mas um homem ímpio, e mesmo assim ainda buscava conselhos em uma hora em que já não havia mais conselhos para ele. Porque eu disse para vocês aqui quando iniciei que o último conselho para Saul já havia sido dado. O conselho ou a palavra que ele ouviu ali não era muito boa para ele, mas a última palavra Samuel já havia dado em vida e disse que ele havia sido rejeitado. E por ele ter rejeitado a palavra, Deus havia rejeitado ele como rei. Então ele busca conselhos em uma hora em que já não adiantava mais, pois os conselhos já haviam sido dados por Samuel o profeta, quando vivo, mas por sua arrogância não dera ouvidos, e agora, quando já não há mais o que fazer, pois a última palavra Deus já havia dado através de Samuel. Então, no momento em que já não havia mais o que fazer, como eu disse a vocês, ele já havia buscado profetas, havia buscado sonhos, havia buscado ali uma revelação por meio das pedras dos sacerdotes, por Urim e Tumim, e Deus não falava com ele. E isso nos leva a crer que Deus não queria nenhum tipo de diálogo com este homem, porque já havia se tornado um homem ímpio. Mas vamos seguindo aqui. Então, em uma hora em que já não havia mais o que fazer, agora, quando não havia mais o que fazer, pois a última palavra Deus já havia dado a ele, através do profeta Samuel, ele vai ao encontro ao pecado, ele vai de encontro ao pecado através da feitiçaria, e ele busca ali a Satanás. Ele busca o diabo em vez de se orientar com a palavra de Deus. E para a surpresa ali de Saul, meus irmãos, a palavra que Satanás traz através dessa suposta visão ali que essa mulher de Endor teve, é as mesmas palavras que o profeta Samuel havia dito, que ele já havia sido rejeitado e que Deus havia passado o reino para outro. E vamos ver aqui onde se encontra isso. Segue dizendo aqui, vamos ver se eu encontro a partir do verso 17. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, e ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste
o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. Então, por isso, o Senhor te rejeitou, porque você rejeitou a palavra. Então, como eu disse, já em última escolha, ele vai e busca o diabo, achando que viria uma palavra diferente do que Deus já havia falado, e para a surpresa dele, o diabo, através dessa bruxa, traz as mesmas palavras que o profeta Samuel havia dito. E uma aplicação já rápida aqui que nós podemos dar a esta passagem aí é o seguinte, que quando Deus dá a última palavra, meus irmãos, nem o diabo é capaz de mudar. Não adianta você buscar outras informações, não adianta você buscar em outros lugares, porque a última palavra ela já foi dada. E se o Senhor disse algo, se ele bateu o martelo ali da justiça divina, ele não vai voltar atrás. E não há diabo que possa mudar a sua orientação. E se ele havia dito que Saul estava rejeitado, não adianta ele buscar a feitiçaria, não adiantava ele buscar a feiticeira, porque as palavras sempre seriam as mesmas, pois nem o diabo ele é capaz de alterar o que o Senhor já disse. Pois depois de Deus dar uma sentença, nem o diabo pode mudar o que Deus já havia dito. E como já lemos aí, isso está a partir dos versos 17 e 18. Só que os versos 15 e 16, meus irmãos, são uns versos ali que são muito difíceis de se interpretar. Vamos repetir aqui o 15 e 16, para vermos aqui o que está dito. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam ou guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? O próprio Saul ali, não sei se vocês se deram conta, ele mesmo diz que Deus o abandonou. E por que está procurando outro meio, sabendo que os meios lícitos já não há resposta? Porque, como eu disse, ele já estava desequilibrado. Ele não era mais um rei que temia a Deus, ele era um rei ímpio. Mas esses dois versos aí, vocês notaram que ele diz assim, e disse Samuel, e Samuel disse. Então, como nós podemos dar uma boa interpretação a isto aqui? Uma coisa que nós podemos salientar com claridade a respeito disso é que a pessoa que escreveu o livro de 1 Samuel, ele acreditava que de fato era o próprio Samuel que havia regressado do mundo dos mortos, havia vindo ali do seio de Abraão e havia vindo falar com Saul. Só que à medida que nós vamos nos aprofundando nesse texto, vocês vão vendo que tudo vai caminhando para o contrário disso. Por quê? Porque essas palavras aí eram meras palavras ao vento, uma repetição daquilo que o verdadeiro profeta Samuel havia falado. Então, como eu disse, são versos difíceis de interpretar, pois dizem, e Samuel disse, e o que podemos nós salientar a respeito disso? Como eu disse, que a pessoa que escreveu esse livro, ela acreditava que de fato era o profeta Samuel quem havia descido a esta terra novamente, havia retornado do mundo dos mortos. Mas vamos seguindo. Então, mas à luz das Escrituras vemos que em verdade não era Samuel, pois a necromancia, a arte de falar com os mortos, era proibida por Deus desde antes ali desse decreto do rei Saul. Porque na lei de Moisés já estava proibido essa arte aí de falar com os mortos. Então era proibido em Israel por uma única razão. Porque quando você procura entrar no mundo espiritual e buscar alguém que já morreu,
você vai falar com o diabo. Você não vai falar com Deus e tampouco com a pessoa que você está buscando. Então, por uma única razão era proibido. Porque quando você entra no mundo espiritual em busca de alguém que já morreu, vamos seguindo aqui, alguém que já partiu, com certeza você vai receber a influência de espíritos malignos. Você não vai falar com Deus e tampouco com a pessoa que você está buscando. Por isso que nos foi orientado já de longa data que nós não devemos nos orientar nem por sonhos, nem por visões, mas pela palavra de Deus. Então, a pessoa que busca falar com os mortos, com certeza ela vai receber a influência de espíritos malignos. Não irá falar com Deus e tampouco com a pessoa que ela está buscando. E eu concluo meu argumento aqui com a seguinte aplicação, meus irmãos. Toda essa trajetória aí que vocês viram do rei Saul, ele vai caminhando ali esses 30 quilômetros aí atrás dessa mulher de Endor, até o local onde ela estava, distava cerca de 32 quilômetros. E ali ele vai sem comer, já cansado, já desequilibrado por causa dos seus problemas emocionais. Ele deixa de lado toda a palavra que Samuel havia falado, havia trazido, toda a revelação que Deus havia dado através do seu profeta e vai em busca de outra coisa. E por isso que ele foi influenciado por um espírito maligno e com certeza ele não falou com Deus. Então, todas as vezes que uma pessoa deixa de se orientar com a palavra de Deus e passa a se orientar com outras coisas, com certeza ela vai entrar em problemas, ela vai se ver enredado ali na astúcia de Satanás. Então eu concluo meu argumento aplicando este texto desta forma. Todas as vezes que um homem tenta se orientar por outros meios, que não seja a palavra de Deus, isso o levará ao erro, assim como o rei Saul foi levado ao erro. E como vocês viram ali, o próprio texto nos informou que à medida que aquela mulher começou a descrever o que ela estava vendo, o que aconteceu com Saul? Se prostra com o rosto em terra e a partir dali passa a não ver mais nada. Ele só passa a ouvir a descrição que aquela mulher, ungida pela astúcia do diabo, começa a descrever. Então, por esta razão, nós entendemos que, de fato, não era o profeta Samuel que estava ali, mas que era algum espírito maligno que se apossou ali do nome de Samuel para falar supostamente com o rei Saul. E como nós entendemos, uma outra aplicação que nós podemos dar aí, que depois que Deus dá a última palavra, depois que Deus baixa o seu decreto divino, nem mesmo o diabo pode mudar aquela palavra que Deus já falou. E se ali Saul já havia sido rejeitado, se ele já havia sido destituído do cargo de rei, logo ele deveria aceitar e não estar buscando outros meios além dos meios que eram lícitos naquela época. Primeiro, profeta, depois os sonhos e por último, Urim e Tumim. Se Deus não estava falando por esses meios, ele deveria se submeter e entender que Deus já não mais queria falar com ele. E desta forma, todo crente deve se submeter à palavra de Deus e não buscar outras coisas além do que está revelado, porque a palavra já foi revelada para nós e cabe a nós nos fundamentarmos nela e nos abstermos de qualquer interpretação que seja equivocada. Bom, que o Eterno nos abençoe grandemente.